a boca de Deus neste lugar. Pai, mais uma vez nós apresentamos a vida do teu servo, pastor Robson. Deus, que o Senhor traz, Senhor, traga uma palavra rema, Senhor, como o Senhor já preparou, tem preparado o coração do teu filho, ó Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos agora a tua igreja, que esteja, meu Pai, como uma terra seca, como uma terra, Pai, preparada para a tua palavra. Nós então apresentamos o teu filho, Pai, colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Compartilhar uma pequena reflexão em uma das minhas meditações devocionais que o Senhor tem ministrado no meu coração. Prometo não prolongar, mas eu pediria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você. Nós não gostamos de transmitir informações porque conhecimento não muda a vida de ninguém. Conhecimento é o que a sua mente sabe. São informações, mas revelação é o que transforma. E a minha oração é que Deus possa ministrar no seu espírito. Porque se Deus não falar através da sua palavra, ninguém mais é capaz de falar. Amém? Então abra a sua Bíblia comigo, se você trouxe uma Bíblia. Livro de Levíticos, terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 6, verso de número 8. Levíticos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 8. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Com reverência à palavra de Deus, eu gostaria que todos se colocassem de pé para fazer menção à leitura dessa porção bíblica. A palavra do Senhor nos diz assim: nós temos salinha para as crianças de 0 a 7 anos, tá? Nós já estamos aguardando as criancinhas, tá bom? De 0 a 7 anos. Os professores já estão aguardando eles lá. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: da ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, em um lugar limpo. O fogo, diga assim, fogo, pode falar melhor, o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas os sacerdotes acenderá nela lenha toda manhã, e sobre ele porá em ordem
o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Digam comigo, ofertas pacíficas. Versículo 13, o último, vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não se apagará. Amém? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: cuidado, não deixe o fogo se apagar. Pode se assentar. Aleluia. Prometo ser breve, mas eu quero a sua total atenção a essa palavra que Deus vai falar ao seu coração. O livro de Levíticos é um livro muito peculiar, porque esse livro ele trata como sumo, como cerne deste livro sobre a santidade de Deus. Você vai ver que, se você ler o livro, todos os livros, todo o livro de Levítico, você vai perceber que a espinha dorsal desse livro, embora se trata da tribo de Levi, fazendo menção às atribuições dos sacerdotes, esse texto ou esse livro vai tratar sobre santidade, sobre pureza. Vocês vão ver muitas ofertas, posturas do sacerdote, postura do povo, Deus requerendo deste povo a santidade, santidade total, a perfeição. Mas o capítulo 6, em uma das minhas devocionais, eu estava meditando neste capítulo e confesso para vocês que foi um tempo muito precioso, porque é muito gostoso você ouvir a voz de Deus falar com você. É verdade que Deus, quando fala, Ele espera de você uma ação, ou pelo menos uma responsabilidade da sua parte com aquilo que Ele falou com você. E o capítulo 6 me chamou muita atenção. Confesso que o livro de Levítico não é um livro que talvez eu pregue tanto. É um livro que trata de muitas leis mosaicas, leis normativas, leis sociais, sobre muita situação pelo qual o povo deveria viver como forma de conduta moral, ética e também espiritual. Então não é um livro assim, vamos dizer, um livro tão interessante na leitura em si, mas o seu conteúdo, por ser a palavra de Deus, ele é muito importante. Eu queria chamar a sua atenção para esse capítulo 6, a partir do verso 8, porque a Bíblia diz que o Senhor Deus dá uma ordem a Moisés, e neste momento o Senhor estipula uma lei, diga-se lei, chamada a lei do holocausto. É assim que está escrito na sua Bíblia, a lei do holocausto. Então todo o ritual que era feito por parte dos sacerdotes não era apenas um ritual, era uma lei. Isto significa que não era permitido quebrar esta lei em Israel. Diga-se, não é permitido quebrar lei. Qualquer lei que você quebrar aqui na terra, terá como consequências na sua vida. Certamente as leis, elas existem para trazer ordem, para trazer um processo de ordem e para responsabilizar o homem pelas suas ações. E o capítulo 6, verso 8, vai tratar de uma lei, e isso chamou muito a minha atenção,
o Espírito me levou a entender esse versículo e trazer algumas aplicações para a minha vida. Eu quero trazer um tema para esta noite. O título dessa mensagem é: o altar não pode se apagar, ou o altar queimará continuamente. Seu coração, ele não pode apagar. Esse altar, ou este holocausto, além do holocausto, era uma das atribuições dado por Moisés ao ofício do sacerdote. O sacerdote tinha como parte do seu ofício, que era uma lei, continuamente, diga assim, continuamente, colher subsídios, combustível, para manter o fogo do altar aceso. A palavra holocausto, ela é derivada de duas palavras gregas, holos e kausto. Holos significa tudo ou completamente, e kausto significa queimado. Ou seja, essas duas junções dessas palavras gregas significa completamente queimado, ou tudo queimado. E Deus então estipula uma lei chamada a lei do holocausto. Você vai ver, fazendo menção das Escrituras Sagradas, dizendo que era para oferecer um tipo específico de sacrifício, chamado oferta pacífica. Diga comigo, oferta pacífica. Algumas traduções vão chamar oferta de paz, e terão outra tradução, que é a mais fiel, chamada oferta da comunhão. Também quero chamar a sua atenção que havia muitas ofertas, basicamente 18 ofertas que eram oferecidas em holocausto: oferta de manjares, oferta de primícias, oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Havia uma série de ofertas que era colocado sobre o altar para que o fogo, chamado holocausto, queimasse toda a oferta, para que ela pudesse chegar até Deus. Holocausto significa queimar totalmente a oferta para que chegasse até Deus. Mas essa oferta que nós acabamos de ler, a oferta pacífica, ela é a única oferta diferente das demais 17. Por quê? A oferta de comunhão, ou oferta pacífica, ou oferta de paz, era a única oferta que aquele que sacrifica o animal, ele poderia comer da carne do animal juntamente com Deus. Por isso que é chamado oferta de comunhão. Esta oferta, diferente das demais, era também uma oferta que aquele que sacrifica deveria voluntariamente decidir oferecer a Deus, chamada oferta da comunhão. Diferente das demais ofertas, a oferta pacífica era uma oferta onde o homem pecador, ao oferecer uma oferta a Deus, chamado eu quero ter comunhão contigo, Pai, ou Yahvé. Então é a única oferta que o homem poderia comer no altar. Nem mais uma oferta na Bíblia, diante do holocausto, o homem poderia comer desta oferta, porque ela era totalmente oferecida a Deus. Quantos estão entendendo aqui? A oferta de comunhão era uma oferta voluntária que eu dedicava a Deus, e ela é a única oferta que eu poderia me sentar à mesa para comer com Deus da oferta que eu oferecia a Ele.
Que oferta maravilhosa! Era um momento que, para ser mais preciso, era o único momento que o povo de Israel poderia sentar-se à mesa com Deus, para comer com Deus. Tanto os hebreus quanto os judeus da época, eles nunca se sentam à mesa a não ser para um propósito diferente aqui do Ocidente. A gente se sente com qualquer pessoa, o judeu não. O judeu ele só se senta à mesa se ele considerar aquela pessoa ou se ele tiver aliança com aquela pessoa. Por exemplo, em casamento, o pai da noiva se senta com o pai do noivo, justamente para formar uma aliança. Por que Jesus ele sentava à mesa para participar da ceia? Uma aliança com os discípulos, porque aliança significa algo profundo. Jesus partiu o pão e ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Também este cálice é a nova aliança. Eu estou fazendo uma aliança, eu estou me sentando à mesa com vocês. Essa oferta era a única oferta que o homem decidiu oferecer algo a Deus, voluntário. Era a única oferta que Deus não cobrava do povo, chamada oferta pacífica. Todas as outras ofertas eram obrigatórias, mas essa oferta, ela não era obrigatória. Havia uma lei do holocausto para queimar as ofertas, mas essa oferta, ela tinha que nascer no coração do homem. E o homem então, decidido a oferecer o seu melhor para Deus, se juntava a Deus e comia da carne do animal, como se dissesse: essa é a oferta da comunhão entre Deus e os homens. Quantos entenderam? A gente já aprendeu aqui nesse púlpito que o capítulo 10 do escritor anônimo aos Hebreus vai dizer que a lei é apenas a sombra, não é a imagem perfeita. É mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo. Estão enxergando a sombra da minha mão? Ela é apenas uma projeção da minha mão, mas ela não é a imagem perfeita, porque a imagem perfeita é a minha mão. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é que o Antigo Testamento é apenas uma sombra de uma projeção que estava apontando para a realidade. Ou seja, o Antigo Testamento trata de princípios, trata de apontar as profecias para o cumprimento cabal. Tudo está apontando para Jesus. O cordeiro, quando era imolado para poder cobrir o pecado dos pecadores, estava apontando para Jesus. A arca de Noé representa a igreja. A Bíblia diz assim: como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que Cristo seja levantado. Ou seja, o sábado representa descanso, esse descanso eterno representa Cristo. O número 7 representa um número perfeito, o número 8 representa um ciclo novo. Tudo no Antigo Testamento está apontando para Jesus no Novo Testamento. Ou seja, a imagem correta, se você quer entender o Antigo Testamento, você tem que olhar para o Novo Testamento. E o escritor aos Hebreus diz que a lei é apenas as sombras, não a imagem perfeita. Significa que tudo que nós estamos lendo está apontando para princípio no Novo Testamento. Então essa lei do holocausto, ela é um princípio para o Novo Testamento. Você entende as coisas que aconteceu no Antigo Testamento a partir do Novo Testamento, que é a figura exata. Diga assim: aleluia. Então vamos entender esse texto pela revelação, pela perspectiva de Deus. O que Deus queria dizer através desta lei para nós hoje? Como nós acabamos de ler, é uma lei que foi dada aos sacerdotes, que eles deveriam, por obrigação, pelo exercício do seu ministério,
ministério diariamente. Colher combustível para o altar. Deus disse a Moisés para dizer a Arão: o fogo não pode apagar. Por que Deus disse isso? Porque sem fogo não tem sacrifício. Vou repetir: sem fogo não tem sacrifício. O sacrifício era sacrificar ou imolar um animal em oferta a Deus, para que pudesse ter comunhão com Deus nessa oferta especial. Mas Deus trouxe uma lei para os sacerdotes dizendo: a partir de hoje vocês têm um ofício, isso é uma lei, vocês não podem deixar nunca mais voltar a se apagar. Você vai ver no versículo 12 que está escrito: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e nunca vai se apagar, mas o sacerdote acenderá a lenha nele toda a manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele nunca pode se apagar. Pastor, o que é isso? O altar, irmãos, é o lugar do sacrifício. O altar, na tipologia judaica, representa o seu coração. O seu coração é o lugar onde você decide oferecer para Deus aquilo que é voluntário. Deus nunca vai te obrigar você a oferecer alguma coisa a Ele que não nasça no seu coração. Porém, nós nunca vamos colocar alguma coisa no nosso coração para ser oferecido a Deus se não tiver fogo. Deixa eu explicar uma outra situação. Havia 2 sacerdotes, foi filho de Arão, me ajuda aí, Nadab e Abiú. A Bíblia vai nos narrar que Deus já havia dado a ordem a ele que quando fosse oferecer o sacrifício, eles deveriam entrar dentro do templo, e lá dentro do templo existia um fogo bem pequenininho, que era através do azeite, é chamada a chama azul. Eles deveriam pegar este fogo consagrado e utilizar deste fogo para queimar o altar, ou seja, queimar a oferta diante de Deus. Mas um dia, Nadab e Abiú estava distante do templo, e havia um outro fogo que ficava fora do arraial, chamado fogo Geena. Era com este fogo que fazia-se comida, porque lá não tinha eletricidade, lá não tinha como fazer fogo, então tinha que ter uma porção de fogo para que o povo pudesse consumir este fogo para poder colocar fogo em casa, colocar fogo nas lamparinas. Ele é chamado fogo Geena. Os sacerdotes descumpriu a lei do fogo, ao invés de pegar o fogo dentro do templo, pegou o fogo Geena fora do templo, como se dissesse: fogo é fogo, fogo, tudo é fogo, tudo não vai queimar o holocausto. Eles utilizaram desse fogo que não era consagrado e colocaram sobre o altar. Deus diz: esse fogo é estranho, eles não são consagrados. E a Bíblia diz que Deus fulminou esses 2 homens na mesma hora. Esse fogo, ele já existe dentro de você. O azeite da oliva que era promovido, que era a consagração, ele representa o Espírito Santo. Ele já habita dentro de você, ele já mora dentro de você, ele já está dentro de você. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa: ele ainda é um fogo que precisa ganhar holocausto, um grande fogo, porque senão não vai queimar a oferta. Diga assim: eu preciso de combustível. Vamos lá, vamos falar comigo: eu preciso de combustível. O
sacerdote toda manhã tinha que buscar combustível, tinha que buscar madeira, lenha, e nunca deveria voltar a se apagar. Por quê? Porque senão não teria oferta pacífica. Essa oferta todos os dias Israel ia oferecer a Deus. Agora, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa era uma vez por ano. Essa era todos os dias. Por esta razão é que Deus disse ao sacerdote: não deixe o fogo apagar, senão eles não vão ter comunhão comigo com a oferta, chamada oferta pacífica, oferta da comunhão. Não deixa, sacerdote, porque eu quero ter comunhão com o meu povo, nem que seja através de uma oferta. Então eles deveriam todos os dias, sim, todos os dias, diga todos os dias, buscar combustível para manter o altar queimando. Esse fogo não é um fogo estranho, esse fogo já existe dentro de você, é o Espírito Santo. Porém, para que ele ganhe uma proporção maior, precisa de combustível. E acredite, Deus não vai te dar esse combustível, você vai ter que buscar lenha. O fogo já existe dentro do templo, é o fogo, a chama azul, mas é só para poder colocar fogo sobre a lenha, para queimar o sacrifício. Diga assim: a ação para que a chama cresça não é mais com Deus, diga é comigo. E é uma lei. Se não tem holocausto, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem comunhão. O Evangelho, ele se resume em uma única coisa: comunhão com o Espírito Santo. Só isso. Mas eu fui chamado para fazer? Não, você não foi chamado para fazer. Você foi chamado para ser parecido com Jesus. Você só se parece com alguém se você tem comunhão com Ele. É muito comum os casais, ao longo dos anos, se parecerem. É muito comum os casais, ao longo dos anos, apenas com um olhar, eles se comunicarem. Apenas com um gesto, eles entenderem a informação do outro. Por quê? Porque existe comunhão. A Bíblia vai nos informar no profeta Daniel, capítulo 11, se eu não estiver enganado, no verso 32, diz assim: um povo que conhece o seu Deus é um povo forte e fará proeza. Ou seja, a sua comunhão com Deus não apenas afeta você, mas afeta o que você faz. O processo da comunhão com Deus afeta diretamente a você. A Bíblia diz: torne-se semelhante a Ele aqueles que o adoram. Adoração é comunhão com Deus, não é apenas louvor, frutos de lábios, é tempo com Deus. E é por isso que essa oferta era muito importante para Deus, porque constantemente o povo estava decidido no coração oferecer algo voluntário para Deus, não era obrigado, era a única oferta que não era obrigado. O povo decidia voluntariamente oferecer a Deus uma oferta para ter comunhão com Ele, ou seja, para comer da carne da ovelha que foi oferecida em sacrifício para Deus, ou oferta de manjares. Mas Deus, Ele está dizendo assim: não deixe o fogo se apagar. É o seu coração. Eu tenho visto, eu tenho presenciado
muitos cristãos que se apagaram. E quando o coração de um cristão se apaga, ele não consegue mais voluntariamente oferecer nada para Deus. E tudo que ele faz é algo empurrado, é tedioso, é algo que faz por obrigação, ou um ritual que não tem vida. Não toda a igreja está se apagando, porque existem os remanescentes. Aqueles que não se corrompem, que não se vendem a Baal, que não se amoldam aos padrões deste mundo. O seu coração ainda está queimando. Há lenha sendo colocado sobre o altar, e o coração deles não apaga. O coração deles, apesar dos ventos que vêm soprando de todos os lados, eles estão colhendo lenha diariamente, colocando sobre o altar, como se dissesse: eu quero ter comunhão com o Senhor Deus. Os embates são muitos. Haverá momento que você vai pensar em desistir de catar lenha. Haverá dias que o seu desejo é parar, como se dissesse: nada acontece. Haverá perseguições, haverá calúnias, haverá um emaranhado de situações que você terá que fazer escolhas. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai tomar essa decisão por você. Você terá que tomar essa decisão por Ele. O sacerdote deveria, era parte do seu ofício, diariamente trazer combustível, porque o altar não poderia se apagar. O altar não pode se apagar. Como é que está o seu altar, irmão? Se o que você está oferecendo para Deus está sendo tedioso, é muito provável que o seu coração está se apagando e você não percebeu ainda. Diga assim: combustível. Deus não vai te dar combustível, Ele já te deu fogo. O fogo é o Espírito Santo. Deus diz assim: agora essa é a lei. Diga assim: todo queimado. Só pode queimar o sacrifício, irmão, se tiver lenha. Diga assim: lenha. Diga assim: tem que ser todo dia. Não pode se apagar. E eu quero falar nesta noite sobre 3 combustíveis para manter o fogo aceso no teu coração. Eu não vou falar nada novo e nem pretendo. Eu vou falar coisas que vocês já sabem. Eu só quero tirar uma poeirinha. Eu quero te relembrar dos princípios elementares. Você não precisa saber de coisas novas, só precisa obedecer o que já sabe. Eu quero trazer para vocês aqui 3 combustíveis que precisam ser diários para manter o altar aceso. Porque se o seu coração se apagar,
Não há nada que você possa oferecer para Deus. Por que, pastor? Porque se algo que não nasce no teu coração, nasce apenas na sua mente, é religiosidade. Deus não aceita religiosidade, tem que ter vida no coração. Se algo que não nasce no teu coração é pura religião, Deus sempre diz: eu quero que estiver no seu coração. Por isso que a oferta não tem nada a ver com dinheiro. Nunca teve a ver com dinheiro. Muitos homens gananciosos pregam apenas a fim de arrancar dinheiro. Isso não é novo, está escrito. Paulo falou: nos últimos dias se levantariam falsos mestres, homens amantes de si mesmos, que olhariam para a igreja como fonte de lucro. Leia a Bíblia. Essas coisas não nos escandalizam, é mister que se cumpra as escrituras. Nunca teve a ver com dinheiro, porque havia uma viúva pobre. Eu não digo nem pobre, era miserável. Em Israel, uma mulher viúva que não tinha um marido para sustentar, ela era miserável. E havia uma lei chamada lei do rabisco em Israel, para que no tempo da colheita era obrigação dos colhedores deixar cair algumas espigas, ou deixar algumas espigas feias para que as viúvas, foi assim que aconteceu com Ruth, e os órfãos, era chamado o pente fino, e pudesse ter alguma coisa para se alimentar, era chamado a lei do pente fino em Israel, uma lei social, visando o social, o cuidado de Deus para com as viúvas e os órfãos. Uma viúva tinha 2 pequenas moedas. Os ricos, a Bíblia diz que davam várias quantidades em espécie. Jesus chama os discípulos em off e disse assim: viste aquela viúva? Ela deu muito mais do que os ricos. Eu acho que os discípulos, principalmente Judas, que era bom em matemática, coçou a cabeça e disse: mas como, Senhor? Os ricos deram grandes quantidades de dinheiro, ela só deu 2 moedas. Jesus disse: vocês não entenderam. Eu não falei de dinheiro, eu falei de oferta. Ela deu o coração, eles deram o que sobrava. Deus nunca aceita nada de você que não sai do seu coração. Por isso, se o seu coração não estiver pegando fogo no altar, Deus não aceita. Porque a sua oferta tem que ser consumida pelo Espírito Santo, pelo fogo de Deus. Então eu vou falar sobre três combustíveis. Se você quiser tomar nota, mas você já sabe. Primeiro combustível para manter o fogo aceso é o jejum e oração. Vamos dizer comigo: jejum e oração. Você pode falar para a pessoa.
Esta obra é do Senhor. A palavra foi ativada agora, Senhor. Eu peço, Senhor, que visite cada um dos teus filhos. Eu peço, Senhor, que comece a tocar como um start, comece a ligar o coração de cada um nesta noite. Começa a tocar, Deus, começa a colocar fogo. A sua oração é lenha, o fogo já existe. A Bíblia diz que Elias consertou o altar, colocou lenha, colocou o sacrifício, e Deus mandou o fogo do céu. Se você orar, se você se consertar diante de Deus, o altar, o fogo vai descer. Deus, se eu fosse você, eu orava como eu nunca orei na minha vida. Eu buscava como nunca busquei na minha vida. Existe retaliação de tudo que é lugar. Mas de uma coisa, há dias que eu acordo só a capa da gaia. Mas eu digo assim, Deus, do Senhor eu não largo. Fala para ele, meu irmão. Abre o teu coração nesta noite. Coloca lenha que o fogo vai descer na tua vida. Faz o concerto com ele. Fala, Deus, me ressuscita. Deus, me visita. Deus, ele está aqui, meu irmão. Ele quer ouvir o teu coração. Ele quer ouvir a tua oração. Não precisa orar bonito, mas tem que sair do coração. Ore. A oração é combustível. Conserta o altar. Volte-se para Deus e diga: Deus, olha para mim novamente. Ore com o seu coração, meu irmão. Pode tirar a música. Eu tenho aprendido que se eu fizer algo que eu nunca fiz, eu teria algo que eu nunca tive. Se eu orar de uma maneira como eu nunca orei, eu veria a Deus de uma forma como eu nunca vi. Acredite que só você pode colocar lenha na fogueira. Deus não vai fazer isso com você. Eu sei que alguns de vocês estão desanimados, incrédulos. Eu só estou insistindo porque papai não mandou eu insistir. Há um novo tempo, há um novo ciclo de Deus para você. Se eu fosse você, eu me rasgava diante dele.